Vamos falar agora sobre um conjunto importantíssimo de diretrizes, de planos, de políticas públicas que tem como intenção alcançar o ecodesenvolvimento da região durante o próximo painel. O tema desse painel é Agenda Amazônica, o papel do Estado na construção de soluções sustentáveis. Então, já quero chamar aqui ao palco, por favor, o mediador Leonardo Atush, mediador desse painel. Chegando para cá. E na sequência, bem-vindo. E na sequência já vou convidar também os ministros Vinícius de Carvalho, da Controladoria Geral da União. Vou pedir, por favor, a gente vai ter as fotos ali no telão. Vou pedir para eles se sentarem, então, na sequência que eu for chamando. Celso Sabino, ministro do Turismo, também, vou chamá-los. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o ministro está com um leve atraso, então, a hora que ele chegar, ele entra aqui também e segue com o painel, a gente vai dar início a esse painel antes mesmo da chegada, para que a gente possa, né, continuar com a nossa programação. Vou pedir para vocês se sentarem, por favor, fiquem à vontade, e conforme os demais chegarem, eles vão sentando e acompanhando aqui o nosso painel. E, enfim, fiquem à vontade. O Vinícius, eu estou aguardando ele chegar também. Ele está vindo, né? Quer aguardar o Vinícius? Então tá. Então a gente vai aguardar só um minutinho, porque a cidade está daquele jeito. Estamos em pleno Círio de Nazaré. Vocês viram a quantidade de pessoas nessa cidade, toda uma programação especial, pessoas que vêm até Belém pela fé. Né? Então, realmente, são muitos romeiros e a gente sabe aí a dificuldade que se tem, às vezes, a demanda e a demora para conseguir chegar até os locais, porque, basicamente, né, aqui o centro da cidade fica interditado, são ruas interditadas, é a multidão que se espalha pelas ruas. Não sei quem vai ficar aqui para acompanhar. Quem vai ficar aqui para acompanhar o Círio de Nazaré? Eu também vou. Então, vocês vão ver a multidão, é o maior evento religioso do Brasil, né, para a gente ter uma ideia da proporção desse evento. E vem pessoas também de fora do Brasil agora. Chegou. Pronto. Então, para a gente ver a proporção desse evento. Agora sim, seguimos com o painel? Bem-vindos. Então? Só não sei se está ligado aqui. Está ligado, está ligado. Tudo bem? Tudo Seu ótimo. microfone pegou? Está aí na cadeira. Ó. Isso. Pronto. Bom, obrigada. Bom dia a todos. Eu queria primeiro, antes de mais nada, agradecer ao João Camargo pelo convite, parabenizar pela realização do Fórum Esfera e parabenizar não só pelo Fórum, mas também a ele e a Ana, porque agora são avós recentes. A família cresceu, a família Camargo. Queria mandar também um abraço ao grande amigo Bruno Dantas e à amiga Camila também, que estão de parabéns pelo segundo filho, né? Bom, esse painel é muito importante. Eu acho que é uma alegria também estar aqui entre dois ministros fundamentais do governo Lula, o ministro Celso Sabino, do Turismo, que está batendo todos os recordes, acho que é importante a gente registrar isso, e o ministro Vinícius Carvalho, que tem feito um papel fundamental também na defesa da integridade de tudo que é relacionado a licitações, compras públicas, enfim, assim por diante, né? Bom, então vamos começar passando já a palavra para o ministro Celso Sabino, porque, além de tudo, ele teve no noticiário recentemente por ter tomado uma importante decisão política de permanecer no governo, apesar de várias pressões. Mas, além da questão política, ministro, eu quero te perguntar, nesses recordes que o Brasil tem batido na área do turismo, como é que o senhor tem visto o papel da Amazônia na atração de turismo, não só para a COP30, mas de forma permanente, para além desse evento? Então, por favor, e obrigado a todos aqui que estão nos assistindo presencialmente e também pela transmissão do Grupo Esfera. Bom dia a todos. Agradecer pela presença de cada um de vocês aqui para participar desse importante painel. Agradecer pela vinda à cidade de Belém. Espero que estejam todos sendo bem acolhidos, com muita hospitalidade, o que é típico do povo do estado do Pará. Saudar aqui o meu amigo Vinícius Carvalho, nosso ministro da Controladoria Geral da União. Seja mais uma vez muito bem-vindo à cidade de Belém. O nosso Alexandre Silveira, que deve estar chegando aqui. Eu vi aqui também no papel o nosso DG, o nosso delegado-geral da Polícia Federal, Andrei, e a todos
que nos visitam. Não sei se o Bruno Dantas está aqui, tá, João? Tá não? Mas a todos que nos visitam, agradecer também à Esfera, no nome do meu querido amigo João Camargo, por todo o esforço que ele tem feito para elevar o estado do Pará e colocar a cidade de Belém no lugar de destaque que ela merece estar no Brasil e no mundo. E a toda a nossa sociedade paraense que fez questão de estar hoje aqui, líderes empresariais, Federação da Indústria, Federação do Comércio, a nossa Associação Comercial do Pará e a todo o setor produtivo e também aos trabalhadores que estão hoje aqui representando ou mesmo trabalhando. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa agenda Amazônia, o quanto é importante nesse momento em que o mundo todo está focado. Eu acho que nunca a cidade de Belém foi tão mencionada como tem sido nos últimos meses, né? A gente está com uma propaganda gratuita e o turismo agradece, né? Porque o mundo todo só fala em Belém. Saudar aqui o nosso Sebrae, saudar a toda a nossa equipe, o meu amigo Renato Salles ali da FSB. O mundo todo hoje fala. Saudar aqui, senão daqui a pouco eu vou ter que dormir no sofá se eu não me esquecer de falar aqui o nome da minha amada esposa Érica, minha querida delegada Érica. O mundo todo fala a cidade de Belém e, sem dúvida nenhuma, a sociedade paraense reconhece tudo que foi feito nessa cidade pelo governo federal, Vinícius, em parceria aqui com o governo do estado do Pará, com a prefeitura de Belém, nosso prefeito Igor Normando estava há pouco falando. A cidade hoje é uma outra cidade. Quem esteve em Belém há 2 anos atrás e anda nas mesmas ruas que visitou há 2 anos atrás, anda hoje, reconhece que a cidade está transformada. A nossa infraestrutura de convivência, de parques, de vias, de atrativos, a rede hoteleira, há pouco estava falando com o Jorge, do Vila Galé, já está funcionando, já está com 80 quartos ocupados, abriu ontem. Então, já é mais uma grande opção. Quem já foi no Vila Galé ali, na continuidade da Estação das Docas, quem ainda não foi, precisa conhecer. Lá tem restaurante, tem uma piscina com borda infinita que dá para a Bahia. O Tivoli, que vai ser inaugurado quase em frente onde era o prédio da Receita Federal, também vai ter o restaurante Sim, na cobertura, que eu acredito que seja a melhor vista dos Sims do mundo, né? Porque o Rei de Tivoli sempre tem um restaurante chamado Sim, que fica na cobertura. O Sim aqui de Belém vai ser a melhor vista dos Sim de todo o mundo, porque ela tem uma vista completa da Baía do Guajará, do Rio Guamá, que fica aqui na frente da cidade de Belém. Então, a cidade é uma outra cidade, é fruto do esforço que foi feito para realizar a COP30 aqui em Belém, e não foi fácil. Talvez a sociedade do estado do Pará, a sociedade brasileira, tenha ouvido falar o quanto tentaram tirar a COP de Belém, o quanto tentaram dividir a realização dessa COP aqui na cidade. E graças ao empenho da equipe de governo do presidente Lula, graças ao empenho do governador Helder Barbalho, ao esforço de muitos empresários que acreditaram, a COP vai ser 100% aqui em Belém e vai vir todo mundo para cá para discutir o futuro do planeta e o futuro do clima para as próximas gerações. A gente tem no turismo uma proposta que, sem dúvida nenhuma, talvez seja a proposta mais vistosa e atraente para a solução que nós pretendemos dar para manter a floresta em pé, para preservar os rios limpos. A gente sempre fala que a Amazônia ela é muito mais do que uma foto de satélite em que os empresários do mundo, em Nova York, na França, ele vê aquela foto de satélite, vê a quantidade de árvores, aí vê aquele pedaço ali que foi devastado, vê aquele outro pedaço ali que está pegando fogo, vê o rio Amazonas, mas não dá para ver nas fotos de satélite. Vamos só fazer uma pausa aqui para receber o ministro Alexandre Silveira, que está chegando. Ele já pode entrar aqui para integrar a mesa e a gente dá sequência aqui, ministro, por favor. Uma salva de palmas. Bem-vindo o ministro Alexandre Silveira, que tem feito uma grande revolução no setor
energético e óleo e gás no nosso país. Recentemente assinou a nova medida que vai permitir que brasileiros em todo o país tenham acesso a energia de qualidade e a preços bem mais justos. Bom, mas como vinha dizendo, os líderes globais, as organizações não governamentais no mundo enxergam essa foto de satélite. Mas quantos vieram aqui na Amazônia para verificar como as pessoas vivem aqui? E a gente sempre tem dito que são 30 milhões de pessoas que vivem sob a copa dessas árvores, mas que são invisíveis, porque a copa das árvores não permitem que o satélite alcance a residência dessas pessoas, eu até possa ver elas. E são essas pessoas que vão ser os principais fiscais da natureza, Vinícius. São essas pessoas que precisam entender que a floresta em pé vale mais para si e para sua família do que a floresta no chão. Mas é uma questão humana, de sobrevivência. Quando o homem não tem de onde tirar o seu sustento, e ele vê uma castanheira centenária em pé, e chega alguém e fala para ele: se você derrubar essa castanheira, eu vou te pagar no metro dela, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Ele não tenha dúvida, ele não vai deixar o filho dele com fome. O que vai para o chão vai ser a castanheira. E a gente tem entendido, e o presidente Lula tem batido muito nessa tecla, que enquanto essas pessoas que vivem na Amazônia não tiverem para si, seus filhos e seus netos, perspectivas de desenvolvimento econômico, social, humano, financeiro, similares às perspectivas de desenvolvimento daqueles cidadãos que vivem aqui em Belém, em São Paulo, em Paris, em Nova York. Viu que eu já estou colocando Belém no nível, né? Nova York, boa. Belém, Paris. Então, enquanto essas pessoas não entenderem que podem ter o mesmo grau de desenvolvimento econômico do que esses que vivem nas grandes metrópoles, nós não vamos ter a preservação da floresta garantida. E o turismo é a melhor forma de fazer com que essas pessoas tenham para si essa garantia de perspectiva de desenvolvimento social, humano, financeiro. Porque com o turismo, claro, feito de forma responsável, de forma sustentável, de forma solidária, essas pessoas podem observar que a floresta de pé pode significar uma renda extra maior ou melhor do que a floresta no chão. Isso, claro, sem menosprezar e sem dispensar a necessária, a devida, a urgência, necessidade daqueles que não cuidaram das suas florestas, daqueles que não pensaram nas futuras gerações, compensem aqui os que estão cuidando e os que estão preservando. Ministro, essa abertura foi muito interessante, a gente vai ter mais uma rodada, então eu queria passar a palavra agora para o Vinícius Carvalho. E foi muito interessante o João Camargo e o prefeito falarem sobre a transformação da cidade, muitas obras emergenciais, né? E também o presidente Lula esteve aqui, se eu não me engano, há uma semana, 10, 15 dias, junto com o presidente do BNDES, e ele falou que a COP vai ser a COP da verdade, né? Porque as pessoas também vão ver os problemas e tudo que foi feito. Eu queria te perguntar, ministro, sobre essa questão, né? Quer dizer, com tantas obras emergenciais, como é que se cuidou da integridade nos processos e como que o trabalho da CGU também passa pela questão ambiental nas licitações e nos processos que são emergenciais? Obrigado, Léo. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês nesse belo teatro. É a segunda vez que eu venho a Belém e posso dizer que notei todas essas mudanças que o ministro Celso mencionou agora há pouco. Queria também cumprimentar meu colega Alexandre Silveira. A gente tem feito um trabalho na CGU em relação às questões climáticas e às questões ambientais, que eu considero um trabalho inédito da perspectiva dos órgãos de controle e principalmente de controle interno. Quando a gente fala de controle, de agenda de governança, nós estamos falando praticamente de 3 dimensões. E no caso brasileiro, essas dimensões a CGU
parte delas compartilha bastante com o Tribunal de Contas da União, e a gente tem trabalhado bastante em conjunto, o ministro Walton está aqui, e tentando compartimentar e complementarizar as nossas agendas para a gente não ter muita sobreposição. Mas elas têm 3 dimensões, Léo. Uma dimensão que é a dimensão da transparência, outra dimensão que é a dimensão da supervisão e uma terceira dimensão que é a dimensão do sancionamento. E essas 3 têm que se coordenar entre si. Em relação à questão ambiental, nós, inclusive, tivemos recentemente um estudo da esfera sobre a importância da perspectiva institucional do trabalho do Estado brasileiro nas questões do desmatamento. Nós percebemos que, primeiro, em relação à transparência, é muito relevante a gente conseguir mostrar para a sociedade brasileira aquilo que é investido em questões ambientais, investido na COP. Pela primeira vez na história das COPs, nós temos todos os gastos relacionados às COPs, à COP 30, colocados no portal da transparência. Então, todo mundo pode acessar. Inclusive, não só as questões relacionadas à COP, nós construímos no portal da transparência marcadores orçamentários ambientais, em que se consegue acessar em qualquer ministério os gastos que têm relação com as questões ambientais, com as questões climáticas, o que permite pesquisas transversais, e isso gera empoderamento para a sociedade brasileira, gera informação para os meios de comunicação poderem construir o seu diagnóstico. Isso é muito importante no futuro também, porque isso permite comparações ao longo do tempo entre o que um governo faz e outro governo que vem adiante vai fazer em relação a esses temas, para garantir, inclusive, que essas conquistas se perenizem na sociedade brasileira. Em relação à supervisão, a CGU atuou com muita intensidade, tanto na reconstrução do Fundo Clima, como na reconstrução do Fundo Amazônia, por meio de auditorias e de consultorias. Isso também tem uma dimensão muito, praticamente imprescindível em relação à questão ambiental, e também em relação à questão de sancionamento e de investigações. A CGU, junto com a Polícia Federal, tem feito várias ações que conciliam o tema do combate à corrupção com o combate às fraudes ambientais, relacionadas a vários setores econômicos, né, brasileiros. E isso eu acho que tem uma relevância muito grande, porque, no fundo, quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de investimento público, a gente está falando de regulação econômica e a gente está falando de garantia de sustentabilidade para o investimento privado nessa área também, porque nós estamos falando de investimentos de longo prazo, de maturação longa, e que precisam do Estado para garantir segurança jurídica e incentivo adequado. Então, essa agenda de governança do Estado brasileiro, ela é decisiva para que esses investimentos se consolidem, e eu acho que a CGU tem feito esse papel com muito vigor, com muita transparência, numa agenda, inclusive, cujo planejamento ele é estabelecido ano a ano e apresentado à sociedade. Obrigado, Vinícius. Vamos passar, então, a palavra agora para o ministro Silveira, que realmente tem tido uma agenda ultra intensa, a gente até entende o atraso, e ontem ele estava num evento importantíssimo na Bahia, que era a inauguração da fábrica da BYD, que tem tudo a ver com descarbonização, transição energética. Enfim, o Brasil está aderindo rapidamente aos carros elétricos, né? Agora, isso não adiantaria muito, né, ministro, se a gente não tivesse uma matriz energética limpa, se as pessoas estivessem, na verdade, abastecendo carros elétricos a partir de uma matriz suja. A China se vangloria muito de seu país que está à frente da transição energética, mas porque o Brasil já fez a sua transição energética há muito tempo e vem intensificando. Então, eu queria te pedir para falar sobre o evento de ontem, o que o senhor viu na Bahia ontem e quais são os investimentos estruturantes que estão sendo feitos na sua área nessa linha da descarbonização, por favor. Bom dia a todas, a todos. Primeiro, Atushi, te cumprimentar meu colega Celso, que representa com tanta galardia e com tanta determinação e espírito público o Estado do Pará. Cumprimentar o Vinícius e parabenizá-lo pelo trabalho que tem desenvolvido à frente da CGU, Vinícius, reconhecido por todos nós, esses 2 anos e meio contribuindo tanto com o processo tanto preventivo quanto o processo, naturalmente, de construção
da transparência da aplicação dos recursos públicos no país e estender os cumprimentos a dois grandes ministros, amigos do Tribunal de Contas da União, que eu tenho a alegria de conviver tão próximo há mais de 20 anos, desde que tive o grande desafio no primeiro mandato do presidente Lula de servir ao Brasil dirigindo um dos órgãos mais complexos da história da República, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT. Ministro Alto, ministro Bruno, é uma alegria muito grande vê-los aqui. Cumprimentar também um colega de profissão, doutor Andrei, já que na minha trajetória eu passei pela segurança pública do meu estado, me aposentei como delegado-geral de polícia. Parabenizar mais uma vez o João Camargo, a Camila e a querida Ana Lúcia pelo trabalho que desenvolve de integração das autoridades com o setor privado e, consequentemente, contribuindo muito na construção da visão desse grande país, gigante pela própria natureza, que é o Brasil. E, me dirigindo à questão da eletrificação dita aqui pelo Atush, não podia deixar de destacar a alegria de ter estado ontem com o presidente, cheguei agora, exatamente agora, inaugurando uma grande fábrica da BID, mais de 7 mil empregos. A eletrificação é uma realidade, e a eletrificação ela é uma realidade, em especial, nos países que têm a matriz energética que o Brasil tem. Não adianta você eletrificar e abastecer o carro com energia, por exemplo, da Alemanha, que é 85% ainda de carvão natural. Nós temos 90% da nossa matriz energética limpa e renovável, graças à coragem de nós termos as hidrelétricas, em especial do Pará, Tucuruí, Giral, Santo Antônio, Belo Monte, graças à eólica e solar que avançou fortemente no país, graças às políticas públicas, às potencialidades naturais do Brasil, 11% da água doce do planeta, clima tropical, terra fértil, vento que nos permite avançarmos na energia eólica, mas as políticas públicas que nos fizeram um dos países mais estruturados do ponto de vista do sistema interligado nacional. Nenhum país do mundo com a dimensão transcontinental como o Brasil pode se orgulhar tanto de ter os 27 estados da federação interligados. Tinham 26. E eu tive, historicamente, a alegria de levar o presidente Lula. Pela primeira vez, um presidente pisa no operador nacional do sistema e, lá de Brasília, ele pôde ligar o último estado da federação, descarbonizando e, principalmente, levando segurança energética ao estado de Roraima. Nós demos ordem de serviço em Parintins, há 2 anos atrás, e está aqui o ministro Alto, que conhece tão bem, foram 11 anos de licenciamento, mas agora nós temos 100% do Brasil interligado, diminuindo a conta da CCC, podendo desligar a térmica a óleo lá do estado de Roraima e, principalmente, levando desenvolvimento econômico, podendo manufaturar as riquezas daquela região. Aqui também, na Amazônia, é importante destacar, nós temos um belo programa que é o Energias para a Amazônia. 5 bilhões de reais estão sendo investidos até 2030 para descarbonizar os 211 sistemas isolados que nós temos aqui, que são locais onde não tem viabilidade para se levar a linha de transmissão, ou nem de alta, nem de média tensão. E, portanto, são atendidos a óleo diesel, custando muito para a conta da CCC, impactando a CDE e, consequentemente, a energia paga por todo o país, mas, principalmente, descarbonizando o pulmão do planeta, que é a nossa Amazônia brasileira. E o Pará, destacadamente, é um dos estados que mais contribui com o Brasil do ponto de vista da sua matriz energética, por ter essa potencialidade natural hídrica que nos permite dar segurança energética ao Brasil, equilibrar as energias firmes com as energias intermitentes, que é o grande desafio do mundo hoje, e nós vamos resolver isso, e vamos resolver de parceria com os órgãos de controle, com a CGU, com a TCU, próximos, para a gente resolver, trazendo as baterias, e vamos aí, eu quero anunciar em primeira mão, fazer o primeiro leilão de bateria agora,
Já estamos tocando vento, já estocamos vento no mundo e vamos estocar no Brasil, fazendo o primeiro leilão de bateria. Esse ano, pretendemos chegar a 2 gigas de bateria, será o primeiro leilão de bateria da história do Brasil. Então, o setor elétrico é exemplo para o mundo. Poderíamos aqui também destacar o exemplo que nós somos para o mundo e temos que nos orgulhar disso, vamos apresentar na COP, nos biocombustíveis. Nos biocombustíveis, os biocombustíveis são para o Brasil que o petróleo é para a Arábia Saudita. Ninguém avançou tanto em política pública de etanol, de biodiesel, como o Brasil, inclusive com o combustível do futuro aprovado durante esta gestão, aumentando a participação do etanol de 27% para E30%, possibilitando o aumento do biodiesel, que estava limitado a B15 até B25%. Ou seja, o Brasil é um exemplo de transição energética planetária e essa transição energética traduz em benefícios sociais. E aqui, eu sei que eu estou me estendendo, Atush, mas só para poder dizer o que... Porque é muito difícil, quando as pessoas falam em transição energética, Vinícius, as pessoas imaginam uma coisa muito longe e é só uma questão de energia, mas é uma questão fundamentalmente social. Eu tive com o presidente Lula em Montes Claros, norte de Minas, onde nós estamos plantando 180 mil hectares de macaúba e 20% para a agricultura familiar. As pessoas, Dona Nice, que tem 9 hectares, já começa a receber, no primeiro mês do plantio, uma renda social para plantar macaúba, que é uma oleaginosa que ninguém produz com a produtividade que o Brasil produz, para produzir biodiesel para 11 bilhões do Emirados Árabes, de uma biorefinaria que está sendo construída no sul da Bahia, no semiárido brasileiro, para poder descarbonizar a mobilidade e transporte. Foi muito importante citar esse exemplo. Eu acho que... agora sim, é porque ele alterna, né? Só o meu que pega. Não. Não, porque eu me lembrei de uma viagem antiga que eu fiz muitos anos atrás para Agropalma, no estado do Pará, e acompanhei como isso gerava renda para as famílias locais também. Mas, voltando aqui para o ministro Sabino, eu queria que ele explicasse para a gente, na verdade, como que o Brasil chegou aos 7 milhões de turistas, um recorde histórico. E eu acho que o Brasil ainda está muito aquém do seu potencial, né, do que a gente pode ter como meta. E só para falar também sobre a sua fala, essa questão da floresta valer mais em pé do que derrubada, isso lembra muito um grande intelectual amazônico, que é o professor Samuel Benchimol, que defendeu essa tese durante muitos anos. Mas vamos falar dos seus números, e eu acho que isso explica também a sua decisão de ter permanecido no governo, mesmo sofrendo muitas pressões no sentido oposto. Por favor. Obrigado, Leonardo. A macaúba tem cálculo que diz que a rentabilidade é maior do que a soja. Então, por hectare, quem produz macaúba tem uma renda maior do que a soja, inclusive. Nós estamos fazendo agora um termo de parceria técnica com a IATA e com a CAF e o Ministério do Turismo do Brasil para estimular a produção do SAF, que é o combustível do futuro da aviação, combustível sustentável e que polui menos. Mas, Leonardo, o presidente Lula, desde o início, quando nos passou esse desafio, traçou algumas metas que nós precisaríamos alcançar. E o presidente Lula, Vinícius, ele é pior que a CGU para cobrar os outros, viu? Ele liga e ele cobra, e ele põe meta, e quando o cara não alcança a meta, ele cobra de novo. Então, isso nos dá uma motivação, acredito que não só ao turismo, mas a Minas Energia, todos os ministros, de trabalhar ainda mais. Desde o início, nós tínhamos essa meta de chegar nos 10 milhões de turistas, mas isso seria para 2028. E fizemos o Conheça o Brasil Voando, que hoje o Brasil é um dos 4 países que tem a aviação civil mais disputada no planeta. No ano passado, nós tivemos 118 milhões de passagens aéreas voadas. Fizemos o Conheça o Brasil Realiza, em parceria com o Banco do Brasil, com a Caixa, financiando pacotes turísticos em até 60 parcelas. Melhoramos a nossa promoção interna substancialmente, com diversas campanhas regionais e nacionais. Inclusive, agora está uma grande campanha nacional no sul e sudeste do país para estimular os jovens a virem para cá, para Belém, chamada de Belém, a capital mundial do brega.
estrelada pela Joelma. Melhoramos a nossa promoção internacional. Brasil, esse ano, em janeiro, pela primeira vez em 50 anos de FITUR, que é a Feira de Turismo da Espanha, que acontece em Madrid, que abre o calendário das feiras de turismo no mundo, pela primeira vez o Brasil foi o país homenageado. E ali em Madrid, a cidade toda decorada de Estado de Brasil. Em Buenos Aires, em setembro do ano passado, a mesma coisa. Decoramos toda a cidade de Buenos Aires com os atrativos turísticos nacionais. Investimos em qualificação profissional para formar o nosso trabalhador para atuar na área do turismo. Criamos a Escola Nacional do Turismo e ampliamos consideravelmente a nossa política de qualificação profissional no país. Investimos, através do nosso Fungetur, na ampliação de leitos em todo o país, construção, reforma, ampliação de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, agências de viagem, transportadores turísticos. Investimos mais de 2 bilhões de reais através do nosso Fungetur nos últimos 2 anos. Nós ampliamos... Mas eu preciso que o senhor fale do seu dia do FICO, que o tempo está correndo aqui, ainda vou ter que passar para os colegas. Vamos lá. Então, esse foi o resultado. Eu queria falar sobre... Você me perguntou como foi para chegar nesse resultado, então eu tinha que ter aí pelo menos umas 6 horas de tempo, porque foi muito trabalho feito nesses últimos 2 anos. O Brasil nunca chegou em 6 milhões e 800 mil turistas em um ano internacionais, e esse ano o Ministério do Turismo trabalha com a perspectiva de que até o dia 31 de dezembro nós cheguemos à marca de mais de 10 milhões de turistas internacionais no Brasil. 7 já foi alcançado, né? 7 já foi alcançado. Isso vai colocar o Brasil entre as 4 potências das Américas no turismo, atrás só dos Estados Unidos, Canadá e México. E, sem dúvida nenhuma, temos muito a crescer. Poderia ser o número maior? Poderia. A gente está trabalhando para que isso seja ampliado ainda mais. A gente tem muita coisa ainda para fazer, Leonardo e João, ao longo desses próximos meses. Nós vamos ter daqui a um mês a COP30 aqui nessa cidade, e a gente tem muita coisa ainda para entregar. O Ministério do Turismo está atuando pessoalmente na gestão entre o link entre delegações estrangeiras e meios de hospedagem na cidade de Belém. O Ministério do Turismo está instalando em toda a cidade placas de sinalização turística bilíngue. O Ministério do Turismo está formando profissionais aqui na cidade em vários idiomas para receber. Então, assim, seria uma grande irresponsabilidade de qualquer homem público, nesse momento que a gente está vivendo, no Brasil, no turismo, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e especialmente aqui no estado do Pará, seria uma grande covardia se eu abandonasse esse ministério nesse momento. Por isso, eu acredito que os homens públicos, além de ter responsabilidade com a coisa pública, além de ter compromisso com o povo, além de ter compromisso com a administração, precisam ter, em algum momento da sua história, coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Parabéns, parabéns, e os aplausos aí refletem isso, né? Bom, eu vou pedir um tempo adicional para o João Camargo, se ele puder, porque eu vou introduzir um tema que vai demandar um pouquinho mais do que os 7 minutos que estão sobrando, que é o tema da inteligência artificial. Eu estava lendo uma entrevista outro dia, aliás, uma reportagem, que a OpenAI, que é do ChatGPT, que ela vai consumir mais energia do que a própria cidade de Nova York. E muito brevemente, né? O Brasil está disputando grandes data centers, isso tem tudo a ver com a transição energética, com a inteligência artificial. Eu queria começar pelo Vinícius, porque a gente estava falando ali fora sobre como a CGU também utiliza a inteligência artificial nos processos de integridade. E depois já deixo a pergunta para o ministro Silveira refletir: quanta energia o Brasil vai demandar, né, para atender essa grande questão do século XXI, que é a inteligência artificial? Vinícius, por favor. Léo, eu acho que as questões relacionadas à inteligência artificial elas vão invadir todas as agendas do Estado brasileiro. Do mesmo jeito que ela invade também as questões relacionadas ao mercado, aos setores econômicos. Do ponto de vista da CGU, eu acho que tem um instrumento que a gente utiliza, que é um software de inteligência artificial chamado Alice, Análise de Licitação e Contratos, e que permite a leitura de editais de licitação e a identificação de possíveis inconsistências nesses editais e a atuação direta dos auditores da CGU nessas situações. Nós estamos batendo recorde atrás de recorde, ano a ano, no uso desse software e de economia de recursos públicos, em obras públicas.
O ano passado, por exemplo, foi 1,25 bilhão de reais só em economia na utilização de inteligência artificial. Isso é relevante por um motivo muito simples. Primeiro, porque permite uma ação mais estruturada e focada da CGU, né? Antes a gente ficava procurando agulha em palheiro. Agora a gente consegue otimizar o trabalho das equipes de auditoria para situações muito específicas. Segundo, permite que depois desses processos tenha uma atuação repressiva lá na frente também mais específica e mais organizada, né? A CGU tem trabalhado em operações com a Polícia Federal em muitas situações de combate à corrupção. E hoje no Brasil a gente tem uma situação, e eu vou tentar resumir aqui porque eu sei que o tempo é muito curto, que a relação entre corrupção e crime organizado mudou de figura, mudou de dimensão. Um tempo atrás se falava, porque tal governo prioriza o combate à corrupção, outro governo prioriza o combate ao crime organizado, quando se falava em matéria de sancionamento e de detecção de ilícitos. Hoje essas coisas, essa fronteira, ela é muito mais fluida do que era antigamente, porque a gente tem a criação de uma dimensão do crime, que é uma dimensão de crime institucional, né, em que o crime organizado, as organizações criminosas têm tentado, inclusive, assinar contratos com o poder público, e essas assinaturas de contrato invariavelmente passam por questões de corrupção, e a gente precisa estar muito atento a isso, né? Ou seja, isso joga o controle para dentro dessa discussão também, né? Se lá atrás uma coisa era coisa de polícia, outra coisa era coisa de auditoria, era agenda de auditoria, agora não, agora as coisas se misturam. Por isso a gente precisa estar muito atento. Isso invade também muitas vezes as questões dos crimes ambientais, ou seja, a relação entre crime ambiental e corrupção também ganha outra dimensão, e a gente precisa desses instrumentos de inteligência artificial para detectar isso na raiz e combater com muita eficiência. Vinícius, eu queria te agradecer, porque agora o ministro Silveira vai ter que exercitar todo o poder de síntese para falar sobre data centers, a energia necessária. Pois é, eu estou recebendo a mensagem de que não muito. E eu ainda vou acrescentar uma questão final. Agora que o Brasil tem uma nova relação com os Estados Unidos, né, como é que o senhor vê o posicionamento do Brasil nessa disputa em que há projetos chineses, projetos estadunidenses, enfim? Como é que o Brasil deve se posicionar na atração dos data centers também nesse novo contexto geopolítico? Pois é difícil falar com tanto entusiasmo e tantas realizações das áreas que representam 40% da economia nacional, que é a área de minas e energia do Brasil, setor elétrico, setor de petróleo, gás e biocombustível e setor mineral, depois de 2 anos e 7 meses, com muita humildade, eu digo, de muito plantio e muita colheita para os próximos 10 anos. Uma dessas colheitas é exatamente nos colocar pelas potencialidades de décadas que nós construímos, mas nós fortalecemos muito nos últimos 3 anos o nosso posicionamento de grande produtor de energia limpa e renovável, e a maior parte dos data centers do mundo, as grandes empresas têm, até no seu compliance, até mesmo por questões de imagem, a necessidade de colocar esse data center onde nós temos infraestrutura suficiente e temos energia limpa e renovável. E o Brasil é o paraíso para recepcioná-las. Por isso, eu, o ministro Haddad e o vice-presidente Alckmin acabamos de assinar a medida provisória do Redata, que cria uma série de estímulos para a atração de data center. E um deles, já anunciado no Ceará, daqui a 6 meses nós teremos efetivamente obras para receber o data center do TikTok. 50 bilhões de reais serão investidos nos estados do Ceará. Parabéns. Investimentos fundamentais que demonstram o potencial que será o Brasil em recepcionar esses investimentos. Estamos preocupados que esses investimentos gerem efetivamente frutos e resultados, não sejam apenas pontos de armazenamento de informações para outras nações, mas que gerem emprego e renda, e aí nós estamos garantindo conteúdo local, como garantimos, e repito, o meu entusiasmo de ver 10 mil trabalhadores ontem lá no estaleiro da Enseada, na Bahia, graças a uma política pública de retomada da indústria naval brasileira.
Começamos no primeiro mês do governo Lula com a medida provisória da depreciação acelerada e hoje eu fazia, Atucha, a conta com a minha turma lá sobre esses 3 setores, principalmente o setor de elétrico, petróleo, gás e biocombustível. E agora, eu vou dizer aqui, só para terminar o tempo, nesses três setores nós criamos mais de 3.200.000 empregos novos nos últimos 3 anos, dos 8 milhões de empregos que o Brasil criou. Então, são setores fundamentais para a economia nacional que nós fizemos e estamos entregando não só uma realização bastante concreta para o Brasil, mas principalmente criando um planejamento para os próximos 10 anos. E no setor mineral, eu quero aqui de primeira mão dizer, muitos dos problemas, Vinícius, inclusive legais, que acontecem hoje de conflito no setor mineral nacional, e eu até hoje não compreendi o porquê, ainda não existia, no dia 16 agora nós vamos instalar o Conselho Nacional de Política Mineral, que vai dar planejamento e governança para o setor mineral nacional, aos moldes que nós já temos há 26 anos o Conselho Nacional de Política Energética, ou seja, setor elétrico, petróleo, gás e biocombustível, nós temos todas as medidas infralegais e de governança, nós temos um organismo com um órgão soberano com 18 ministros de Estado que tomam as decisões de governança, infralegais e por decretos presidenciais. Ministro. Agora vamos fazer isso para o setor mineral nacional. Ganhei do João Camargo, esse painel merecia 3 horas, mais 1 minuto de encerramento para cada um dos ministros, então começo pelo Celso Sabino, por favor. Obrigado. Só dizer que nós estamos superando com muita maestria a síndrome do vira-lata que nós tínhamos aqui no Brasil. As pessoas já enxergam as belezas do nosso país, que são mais bonitas, mais atrativas do que as belezas no exterior. Os voos que iam daqui para Lisboa iam e vinham cheios de brasileiro. Agora a gente já começa a ver os europeus vindo para cá. Isso mostra o sucesso e o avanço das políticas públicas nessa direção. O brasileiro passou a ter mais dignidade, a ter mais orgulho do seu país, e nesse momento de muita polarização do qual nós estamos já saindo, o governo tem contribuído muito para reunir novamente as famílias, e nesse momento tão especial, na antevéspera do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, eu quero a todos aqui desejar um feliz Círio, a todas as famílias paraenses e aqueles que nos visitam. Aproveitem a festa, aproveitem da nossa gastronomia e recebam com muito amor a nossa hospitalidade. Obrigado. Obrigado, ministro. Vinícius. Eu queria só dizer que o presidente Lula nos deu uma missão, a cada um de nós aqui, ministros do seu governo. A mim, ele deu uma missão de reorganizar e restabelecer uma agenda de integridade no Estado brasileiro com uma visão moderna que aliasse transparência, supervisão e combate à corrupção. A gente tem feito isso, felizmente, principalmente na agenda de combate à corrupção, a gente está conseguindo fazer isso de um jeito responsável, de um jeito organizado, sem malabarismo, sem voluntarismo, com uma agenda coesa, organizada junto com a Polícia Federal, que a gente espera que renda frutos no sentido positivo do Estado brasileiro se reconstruir com o efeito dissuasório necessário ao comportamento tanto dos servidores públicos quanto das empresas, dos indivíduos, da sociedade brasileira de uma maneira geral. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, conseguindo discutir essa agenda toda de integridade dentro da discussão de desenvolvimento sustentável, que é o que a gente tem que fazer aqui em Belém, na COP30, e parabenizar mais uma vez a esfera pela iniciativa. Super obrigado. Obrigado, Vinícius. E agora o ministro Silveira. Eu tenho falado nos últimos 30 dias, ministro Alto, já com um certo saudosismo e uma certa até emoção de ter tido a oportunidade de estar podendo servir esse grande país sob a liderança do presidente Lula, cuidando de uma parte tão substancial da economia nacional e com absoluta convicção de que
a missão está chegando bem cumprida. O que a gente pôde fazer para poder defender os interesses desse país, para a gente ter modicidade tarifária, para a gente fazer crescimento, para a gente poder gerar emprego e renda, melhorar a qualidade de vida. Eu acredito que esse é o caminho de se fazer realmente um país mais próspero, mais justo, mais igual, mais solidário. É importante que a gente compreenda a necessidade ainda dos programas sociais, mas nós queremos chegar a um dia que a gente tenha uma renda per capita que possa libertar o nosso povo desses programas sociais, mas ainda são necessários. Por isso, nós fizemos o Luz do Povo e o Gás do Povo. 17 milhões de botijões de gás serão entregues às famílias mais carentes desse país. Começará mês que vem, até março, chegarão às vilas, aos aglomerados, aos estados mais longínquos. Aqui no Pará, eu sofri uma das maiores emoções da minha vida. Foi quando eu fui entregar luz para todos, para os ribeirinhos, placa solar com bateria. Graças a essa minha visita aqui no Pará, na Ilha do Marajó, é que eu pude levar ao presidente Lula a ideia da gente isentar até 80 quilowatts todos os brasileiros, porque eu não pude entender a dona Márcia recebendo um kit solar, uma placa e uma bateria e pagando conta de energia. E, às vezes, ao cortar a conta de tirar a placa solar dela, a energia dela, e ela se deslocar para pagar a conta de energia aqui em Belém, era mais caro do que isentá-la, porque a tarifa social era uma escadinha que não dava para a dona Márcia, que recebe exatamente 80 quilowatts, para pagar a conta de energia. Então, eu termino só destacando, Atush, que esse país é realmente o que diz textualmente no nosso hino nacional. Ele é gigante pela própria natureza. E nós vamos, de forma adequada, continuar aproveitando desse potencial que Deus nos deu de ser gigante pela própria natureza para transformar isso em justiça social e construir o país para todos, que eu tenho absoluta certeza é a convicção da maior parte de cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigada aos ministros. Excelente painel, com uma visão geral aqui do nosso país. Vou pedir, por favor, para vocês se levantarem para a gente tirar uma foto oficial. Temos os nossos fotógrafos já posicionados. Ali no canto direito de vocês estão os fotógrafos. Aí, um pouquinho mais para frente, né?